Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Jefferson Rodrigues, sou professor de Educação Física, sou personal trainer e eu venho aqui com esse vídeo ajudar aí meus companheiros, né, pessoas que estão ainda cursando Educação Física, pessoas profissionais já formados, né, fazem Educação Física e a gente precisa sempre estar se atualizando, sempre fazendo uma coisa nova e aí eu decidi fazer esse vídeo para vocês para falar um pouco da biomecânica, que é um assunto bem complexo, um assunto que é bem controverso em algumas situações. Existem muitos termos, existem muitos nomes, existem toda uma conceitualização dentro do exercício e a minha ideia é tentar facilitar isso para vocês, tá bom? Então, de princípio, o que a gente precisa entender com biomecânica, né? A biomecânica é um estudo onde a gente consegue verificar as forças atuantes dentro de um exercício. Então, por exemplo, quando a gente faz qualquer exercício de musculação, a gente tem ali um conflito de forças. A gente tem uma força de resistência e a gente tem uma força muscular ali indo contra essa resistência, né? Então, sempre na biomecânica vai ser um encontro dessas forças. A gente precisa encontrar dentro do exercício de musculação onde essas forças estão atuando, né? Então, a força de resistência, ela está atuando onde? Na resistência. Então, na musculação, a gente fala exercício contra resistência. Por quê? Porque nós estamos indo contra a resistência daquela sobrecarga, tá? Isso acontece a todo momento. Então, eu vou apresentar para vocês hoje 3 modelos aí de alavancas da biomecânica e a diferença entre elas, de uma forma bem didática, bem prática, um bate-papo aqui com vocês, tá bom? Lembrando que se vocês gostarem do vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilhe aí esse vídeo com os amigos, com quem se interessa pelo tema biomecânica, se inscreve no meu canal é novo e está começando agora, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos três sistemas de alavanca hoje no corpo humano que são presentes aí nos exercícios, tá? Vamos falar em cada uma delas. A primeira, a alavanca interfixa, que é uma alavanca de primeira classe, né? Onde o eixo de rotação ele sempre estará entre a manifestação da força muscular e a manifestação da força de resistência, tá? Então, o eixo de rotação está ali para entre as duas forças, trazendo equilíbrio para a alavanca, tá bom? Para a alavanca. Então, nós temos aí a alavanca interfixa, que é a alavanca de primeira classe. Na alavanca de segunda classe, nós temos uma alavanca chamada alavanca interresistente. Por que interresistente? Porque a resistência ela está entre o eixo de rotação e a manifestação de força, tá? Essa alavanca, ela tem uma alavanca, é uma alavanca que tem algumas peculiaridades, tá, pessoal? Quais são essas peculiaridades? O braço de força dessas alavancas, que são alavancas de segunda classe, alavancas interresistentes, ele é um braço de força grande, tá? E isso traz uma boa vantagem mecânica para o músculo que está atuando ali. Mais para frente eu vou falar sobre isso, né? Nos próximos vídeos eu vou falar sobre vantagem mecânica e qual é a relevância dela nos exercícios de musculação. Continuando, nós temos a alavanca interpotente, que é a alavanca de terceira classe, que são as alavancas mais comuns ali no corpo humano, tá? Onde a força ela está entre o eixo de rotação e a resistência, alavanca interpotente. No caso da alavanca interresistente, a resistência está entre o ponto de apoio, ou o eixo de rotação, ou o fulcro, e a força. Tá? Então, a gente primeiro, na biomecânica, a gente precisa identificar o sistema de alavanca. Vamos começar do básico. Tá? Vamos começar do básico. Dentro das alavancas interfixas, nem sempre o que vai acontecer quando a gente está fazendo os exercícios de musculação, esse eixo de rotação estará na mesma distância perpendicular à força e à resistência, tá? Então, às vezes, o eixo de rotação ele vai estar mais próximo da força, ele pode estar mais próximo da resistência, depende do exercício. Isso
dá diferença no quê? Por que que é importante entender isso na prática, tá? Que a gente sempre vai aprender algo na teoria, aplicando isso aos exercícios de musculação. Que a posição do eixo de rotação, se ele está mais próximo da força ou mais próximo da resistência, isso vai diferenciar muito em relação à vantagem mecânica, né? Então, nas alavancas interfixas, as vantagens mecânicas elas podem ser maiores para força, maiores para resistência, depende muito do exercício, tá bom? Já no caso das alavancas interpotentes, que são as alavancas aí de terceira classe, essas alavancas elas sempre terão aí uma desvantagem mecânica para a produção de força, né? Um exemplo clássico disso é a rosca direta. Então, quando nós fazemos a rosca direta, nós executamos esse exercício, se você parar o seu cotovelo em 90 graus, o que vai acontecer? Em 90 graus, a gente vai identificar onde estão esses 3 pontos. Onde está a resistência, onde está o trabalho de força muscular e onde está o eixo de rotação, tá? Que é por onde a alavanca gira, ela gira ao redor de um eixo, tá? Ela gira ao redor do eixo. Normalmente o que acontece? Isso acontece na articulação. Então quando a gente executa uma rosca direta, qual é a articulação que a gente está trabalhando? É a articulação do cotovelo. Então nós estamos fazendo uma flexão e uma extensão de cotovelo, correto? Beleza. Então assim, na resistência, o que a gente precisa ter de entendimento? Que a resistência vai ser a carga, né? Você está pegando o quê? Uma barra? A resistência vai ser a barra. Você está pegando um halter? A resistência vai ser o halter. Então a resistência vai ser sempre o peso, tá? Que nós estamos pegando. Ah, não tem peso na mão. Pô, então tem ainda uma resistência que é o segmento aqui do braço, segmento, tá? Do antebraço. Então o que acontece? Sempre vai ter uma sobrecarga, sempre vai ter uma resistência. Ou a resistência pode ser o peso corporal também, né? Então, se a gente está fazendo, por exemplo, gêmeos em pé, exercício para panturrilha, a resistência vai ser o peso do nosso próprio corpo, né? Então, a resistência pode ser o peso do nosso próprio corpo, pode ser um halter, pode ser um dumbbell, pode ser um elástico. Então, isso vai variar bastante, tá? Depende do exercício que você está fazendo. Então, nós identificamos o que é uma resistência dentro de uma alavanca. Então, na prática, ali na rosca direta, a resistência vai ser a sobrecarga, vai ser o halter, etc. O eixo de rotação vai estar onde? Vai estar na articulação, tá? Um eixo de rotação medial lateral. Isso é importante também a gente entender, porque no plano sagital, que é de flexão e extensão, que depois, mais pra frente, eu vou falar também sobre essa questão dos planos, nós temos esse eixo de rotação medial lateral, tá? Mas não precisa gravar esse nome por enquanto. É só para você entender onde fica o eixo de rotação. O eixo de rotação estará no cotovelo, porque é o cotovelo ali, é essa articulação que a gente vai trabalhar, tá bom? Que vai ser usada no exercício, aliás. Não que a gente vai contrair a articulação, a gente contrai o músculo. Mas é nela que vai rodar o segmento, tá? O segmento ele vai girar em torno desse eixo de rotação que fica no cotovelo, tá bom? A força é a força gerada pelos flexores do cotovelo. Vamos usar o mais famoso deles, o bíceps braquial, tá? Então, o bíceps braquial, ele está, quando você faz os 90 graus de flexão, ele está anterior ao eixo de rotação. Então, a resistência, a força muscular e o eixo de rotação, eles estão... nós já encontramos e identificamos ele dentro do exercício. Então, qual é o tipo de alavanca numa rosca direta? Então, se o meu músculo, minha força está sendo produzida entre o meu eixo de rotação e a minha resistência, nós temos uma alavanca interpotente, ok? Então, assim, a gente precisa entender e identificar esses elementos dentro do exercício para a gente poder identificar qual é o tipo de alavanca. Outro exemplo, a elevação lateral. Então, você vai fazer a elevação lateral. Se você vê aqui em 90 graus, o que acontece? Onde estará o eixo de rotação aqui? No ombro, tá? No ombro. É um eixo de rotação antero-posterior, tá?
o eixo de rotação antero-posterior. Então, neste eixo de rotação antero-posterior, nós temos a força, né? Aí, deltoide, subespinhal, etc. Vamos falar do principal, para não confundir. Deltoide, né? Os seus feixes mais mediais. Deltoide é a força muscular. Onde está o eixo de rotação? O eixo de rotação está onde? No ombro, tá? Eixo de rotação antero-posterior, na articulação glenohumeral, ok? Onde está a resistência? Resistência está na minha mão. Ela pode ser um cabo, ela pode ser um halter, tá? Halter barra, tem uns aí que fazem com barra. Então, assim, por que é importante a gente entender isso? Porque dessa forma, se a gente encontra os três elementos, né? O eixo de rotação, a resistência e o trabalho de força muscular, a gente vai dar característica para essa alavanca. Então, aqui, onde está a nossa força? Está no deltoide. O eixo está aqui. Então, entre a resistência e o eixo, nós encontramos o quê? O músculo, que é responsável pela abdução, que é um dos responsáveis pela abdução do ombro, tá? Então, qual alavanca nós temos aqui? Nós temos uma alavanca interpotente, ok? Nós temos uma alavanca interpotente, tá? Por quê? Porque a força, ela está entre o eixo de rotação e a resistência, que no caso é o peso que está em nossas mãos, tá? Também, mais para frente, a gente vai falar em outro vídeo sobre forças vetoriais, sobre vetores de força, tá bom? Então, a resistência, por exemplo, de um halter, ela vai ter um vetor vertical, né? Se você soltar o halter, ele cai, né? O vetor de força do músculo, ele já não é mais... Ele puxa para cima, tá? Ele faz isso aqui, ó, na verdade, ó. Ele faz isso aqui. Só que aí, o que acontece? Para ficar mais prático, a gente entende que ele está fazendo a força para cima. Então, nós temos vetores diferentes. Enquanto o músculo, ele vai fazer com que esse braço de alavanca, né? Esse braço de resistência, ele vá para cima. No caso do halter, o vetor de resistência dele, ele vai ser para baixo, tá? Então, há uma diferença entre eles, tá bom? Então, é muito importante a gente entender esses conceitos dentro do exercício. A gente pode transferir isso para uma cadeira extensora, né? Mesma coisa, né? Então, o eixo de rotação, ele está entre o quadríceps e o segmento distal, no caso, ali a sobrecarga que fica na tíbia, né? Onde a gente faz o movimento de extensão de joelho. Então também, no caso, aí identificando os dois, a gente entende que é uma alavanca interfixa. Mesa flexora, a mesma coisa, tá? E por aí vai. Então, espero que vocês tenham entendido essa questão do sistema de alavancas e a importância de se identificar o tipo de alavanca que nós temos dentro da prática do exercício, tá? Lembrando que a gente vai falar no próximo vídeo sobre vantagem mecânica. E dentro da vantagem mecânica, a vantagem mecânica ela vai ser o quê? Ela vai ser a razão entre o braço de resistência e o braço de força, tá? Então, eu vou explicar o que quer dizer isso, vou criar uma definição para vocês de fácil entendimento do que é esse braço de resistência e do que é esse braço de resistência e esse braço de força, tá? E por que é importante nós entendermos o que é a vantagem mecânica, como calcular a vantagem mecânica dentro de um exercício, por mais que você não vá calcular ele ali na prática, só para a gente entender como o nosso corpo age na mecânica do treinamento, tá bom? Então, pessoal, obrigado pelo vídeo, dê um joinha aí se gostaram, comenta embaixo se vocês têm alguma dúvida, tá bom? Muito obrigado.